Olá pessoal, tudo bem? Luiz Rezende aqui do Xco e vamos fazer a nossa série de um vídeo sobre currículo e LinkedIn com inteligência artificial. Afinal, como podemos melhor preparar o nosso currículo para os robôs ATS e para as vagas que estão sendo desenvolvidas por aí? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que cerca de 80% das vagas não são divulgadas. São hunters que te buscam no LinkedIn. Então, o trabalho no LinkedIn é muito importante para o teu perfil ser encontrado. Ao mesmo tempo, nas 20% das vagas que sobram, em que você vai disputar com outras pessoas, é importante ter o teu currículo ativo e muito bem desenvolvido. Já existem algumas ferramentas na internet que você envia o teu currículo, ele faz uma avaliação, te dá uma nota, um score de 0 a 100 e te dá algumas recomendações para você consertar esse currículo. Essas ferramentas funcionam porque elas dependem da descrição da vaga. Aqui a gente vai ter uma abordagem generalista, como ter um bom currículo independente da vaga, né? Que é para quando você tiver que enviar o seu currículo para um recrutador, você ter ele realmente preparado. Vamos lá então? Eu vou começar mostrando o meu currículo como modelo e todas as regiões que têm que ser cobertas por a parte de um currículo para que você consiga espelhar e usar como modelo no seu. Vamos começar. Então, temos aqui um currículo já todo preparado, com as regiões muito bem definidas, e eu preciso que você se atente para isto. O currículo é separado em regiões. A gente precisa de uma leitura direta e a gente vai preparar cada uma das regiões conforme os indicadores necessários. Em primeiro lugar, nós temos a região do título, que é onde você coloca o seu nome, seu endereço, seu telefone, seu e-mail. Você vai fazer esse título como uma espécie de contato. Como é que você é encontrado pelo recrutador? Então, aproveite esse espaço para colocar teu e-mail, teu WhatsApp, formas de você ser encontrado pelo recrutador, formas de contato rápido. Eu coloquei aqui também o link para o meu LinkedIn, que é uma opção, não é obrigatório, mas você pode colocar o seu LinkedIn. E ficou então meu nome, meu endereço, você podia colocar talvez só a cidade, e fica o LinkedIn, um e-mail e o WhatsApp. Essa é a parte mais básica, mais prática, mais direta, em que nós temos a nossa identificação. Em segundo lugar, é interessante você ter um parágrafo sobre você. É um parágrafo resumo. Você vai identificar também que em todas as regiões do currículo em que você tem algum tipo de resumo ou algum tipo de explicação, são colocados bullet points, na verdade, tópicos que apresentam dados e resultados que você obteve. E é muito importante porque esses tópicos dão sustentação para o resumo que está sendo apresentado. Então a lógica é resumo, tópicos. Resumo, tópicos. Em todas as regiões do currículo que você quiser apresentar algum tipo de resumo para algum tipo de resultado, e isso estará presente aqui em cima e nos cargos. Para começar, esse resumo ele deve ser um resumo curto, de 3 a 5 linhas no máximo. Aqui eu estou usando 5 linhas, mas você pode fazer com 3 linhas. E é um sumário, é um resumo, ele tem que ser enxuto. E ele tem que falar diretamente quem você é. Então ele pode dizer que você é um líder, que você é um designer sênior, que você trabalha com design systems, que qual é a tua especialidade, afinal de contas. Esse sumário tem que deixar claro, porque ele é a porta de entrada. E em vagas em que você tem um robô ATS lendo o teu currículo, essa parte também é lida. Então, é um trecho que você tem um texto livre, que você pode digitar ou produzir com inteligência artificial, mas você vai se apresentar. Aqui, por exemplo, eu estou dizendo que sou um executivo de design
que mescla Product Strategy, estratégia de produto, Design System e operação direcionadas por IA, em fintechs e plataformas enterprise, com mais de 16 anos de experiência. Então aqui você aproveita para dizer quantos anos de experiência você tem, qual é a sua especialidade, como você se destaca, o que te torna único como profissional. Esse aqui é onde você está vendendo o seu peixe. E é uma das partes mais importantes do currículo, junto com a parte das experiências. Porque é onde você vai, inclusive, dizer para os robôs ATS que estão lendo qual é o teu perfil, onde exatamente você se encaixa e se você alinha ou não com as vagas que estão sendo oferecidas. Para os recrutadores que ainda fazem uma seleção manual, é uma boa porta de entrada, porque você consegue, em 3 a 5 linhas, explicar que tipo de profissional você é. Após esse sumário, você tem aí 3 a 4 pontos de destaque que te tornam único como profissional. Veja, não são destaques necessariamente de cada experiência, a gente vai ter isso mais para frente. Mas logo depois do sumário, você vai colocar destaques de grandes alcances que você teve na sua vida profissional. Coisas que você fez que merecem ser destacadas. Aqui não é para você colocar as medalhas que você ganhou necessariamente, mas para você colocar elementos objetivos. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que eu liderei operações de design em fintechs e produtos enterprise, impactando mais de 5 milhões de usuários. Poxa, Luiz, mais de 5 milhões de usuários? Pois é, esse é um dado super relevante. Então você entende que, como eu tenho um dado super relevante que faz sentido para minha carreira, faz muito sentido eu colocar ele como um item abaixo do sumário. Então, essa é uma das partes mais importantes do currículo, o sumário, e 3 a 4 pontos de destaque que te fazem único como profissional. Depois desse sumário com pontos-chave, a gente entra na parte de experiência. Então é aqui que você vai traçar suas experiências. Como que eu coloquei as experiências? Eu coloquei o nome do cargo, por exemplo, Head de Product Design. No seu pode ser Leader Design, Design Senior, Design Lead, Design Pleno, como você achar mais adequado. Cargo, empresa, tempo na empresa, por exemplo, o ano que começou e até o ano que terminou. E eu tenho aqui 2 linhas explicando qual é a minha ocupação nessa empresa. É uma coisa muito interessante porque você pode ter mais de 2 linhas aqui. A questão é que depende. Quando eu tenho 2 linhas assim para consumo rápido, significa que eu estou enviando para um recrutador humano, porque eu quero que ele leia o mais rápido possível, ele não gaste tempo, ele consuma a informação de forma rápida. Se eu for enviar para um robô ATS, que é um robô que vai ler o currículo, eu tenho liberdade para colocar aqui 3 ou 4 linhas descrevendo a minha ocupação. Porque o robô ele consome mais informação para tomar uma decisão mais adequada. Então eu tenho liberdade de colocar mais conteúdo. Aqui eu coloquei 2 linhas de forma rápida e abro espaço para colocar os pontos de destaque. Assim como nós tivemos pontos de destaque no sumário, nós devemos ter pontos de destaque em cada experiência. Então eu coloco o nome do cargo, a empresa, o tempo, um descritivo de até 2 linhas e 5 pontos de destaque. Pode ser 3, tá? De 3 a 5 pontos de destaque. Então, por exemplo, eu coloquei aqui que tem a plataforma do Xcode, que é essa plataforma aqui de aulas gratuitas, que todo mundo do Xcode tem acesso, né? A gente está com 800 alunos aqui dentro, onde tem os seminários. Essa plataforma foi lançada. Eu tenho os eventos do Xcode também, os seminários, as aulas online.
Então, a plataforma de design e comunidade atingiram mais de 20 mil designers, 20 mil profissionais, na verdade, ao longo da história do Xcode. Então, eu coloco aqui o destaque dessa experiência, que é no Xcode, que é onde eu faço a minha consultoria, onde eu faço projetos freelancer. Né? Então, eu atuo como Head Design On Demand, coloco o que eu faço, coloco os pontos de destaque. Depois vem Head Product Design na Bitso. O que eu fiz? 4 pontos de destaque que são importantes. Na Embraer, e aí vai. Tem um ponto importante no meu currículo específico, que eu tive muitas experiências. Então, se eu fizer o descritivo e pontos de destaque em todas as experiências, ficaria um currículo muito longo. E eu tento fechar o currículo em até 2 páginas, no máximo, tá? Então, neste caso, eu tenho o descritivo e os pontos importantes nas 3 primeiras experiências. No Xcode, na Bitso e na Embraer. No Xcode, onde eu faço freelancers, então tem múltiplas empresas, na Bitso e na Embraer. As outras estão em formato de lista, onde eu fui Product Design Manager, onde eu fui Senior, onde eu fui Designer Lead, onde eu fui Designer Pleno. E aí eu tenho a lista completa, mas eu sempre deixo descritivo e pontos de destaque nas 3 primeiras experiências, que são a porta de entrada para o currículo, digamos assim. Depois das experiências, eu tenho a parte de educação, mas eu separo ela em 2 trechos: educação formal de educação livre. O que é educação formal? Educação formal, que é o education aqui, é a faculdade. Elementos que eu fiz faculdade: bacharelado, MBA, pós-graduação, mestrado, toda a trilha educacional que eu fiz formal, faculdade, pós-mestrado. Depois eu tenho Other Education, outro tipo de educação, que pode ser educação secundária no currículo em português. Para educação secundária, eu coloco todos os cursos livres ou cursos não do MEC, digamos assim, né? Então tem formação em front-end, formação em UX do curso livre, programação em R, certificado da NNG, que eu tenho certificado da NNG, colocando aqui todas as especialidades, porque conta como palavras-chave, cursos de inteligência artificial que eu fiz nos últimos anos, curso de Framer. Então todos os cursos que eu aprendi, eu coloco aqui como técnica secundária. Aqui eles contam também como palavra-chave para o currículo. Então tem, por exemplo, o Framer, que é uma ferramenta, fica destacado que eu sei usar o Framer. Então, se você fez um curso de Figma, por exemplo, para aprender a usar o Figma, seria um ponto importante para você colocar a sua educação secundária, porque fica demonstrado que você tem proficiência na ferramenta. Então, eu não estou fazendo uma seção no currículo dizendo ferramentas, porque isso eu acredito que seria muito pobre. Mas eu estou relacionando a ferramenta a uma educação secundária. Eu estou dizendo, eu fiz um curso dessa ferramenta, eu tenho ela no currículo. Então fica como educação secundária. Depois da educação, vem as atividades extras, que são todas as atividades profissionais que eu fiz fora da CLT ou do PJ, digamos assim. Iniciativas livres. Então, por exemplo, eu estou colocando aqui que desde 2018, quando eu assumi cargos de liderança, eu faço mentoria para designers seniors. E a gente tem a mentoria do Xcode, então eu faço mentoria. Fui voluntário na Web3 do Brasil, fui voluntário no Sebrae, fui voluntário no ISA 2017, fui voluntário na Nações Unidas em 2016, 2017. Então, tem todos os meus voluntariados aqui, os eventos que eu fui monitor, tutor. Quando eu fui voluntário para um grupo de mestrado no CAPES, em Alagoas. Então, todas as minhas atividades extras, que são atividades de voluntariado, estão aqui.
porque contam como experiência extra e até se você depender de um robô ATS ler o teu currículo, vai fortalecer a tua rede de experiência. Mentorias em design, workshops de design, eventos de design que você participou, mas é interessante você colocar atividades profissionais. Por exemplo, eventos que você foi voluntário, que você foi monitor, que você foi palestrante. Isso vai contar bastante para o teu currículo. E por fim, eu termino com linguagens. Aqui conta português e inglês. Outras línguas eu ainda estou aprendendo. É muito interessante que você consegue línguas que você consegue se comunicar profissionalmente. Então, se eu tiver uma língua aqui que eu estou aprendendo e ainda aprendo de forma básica, eu não coloco no currículo, porque não é uma língua que eu posso depender profissionalmente. E assim você consegue estruturar o seu currículo. Identificação, sumário com destaques, experiência com descritivo e destaques das 3 primeiras, com a lista das outras, educação formal, educação secundária, atividades extras e línguas. Eu fiz ele, você percebe que ele está em texto aberto no Google Drive, porque fica rápido de eu fazer edições no texto, se eu quiser, ele está bem editadinho no Google Drive, e eu consigo em arquivo baixar o PDF, eu consigo baixar o PDF ou baixar no doc. E o que você vai fazer depois de aprontar todo o seu currículo e até utilizar a inteligência artificial para te ajudar a formatar os descritivos, você vai baixar, pode ser doc ou PDF, mas você vai baixar o currículo. E a gente vai fazer um exercício com inteligência artificial. Então, vamos fazer um exercício com inteligência artificial. Você vai acessar o ChatGPT ou a LLM de sua preferência, vai anexar o seu currículo que você acabou de baixar e vai pedir para a IA assumir o papel de um profissional de RH. Então vamos ser, atue como um profissional de recursos humanos com experiência e recrutamento no Brasil. Aqui é um ponto muito importante, porque você pode colocar experiência de recrutamento no Brasil ou experiência de recrutamento global. Existe uma diferença. Se você colocar no Brasil, você considerar o nível de qualidade para o Brasil, mas nível de global ele tende a ser mais duro na avaliação. Quando você coloca global, é como se você tivesse uma competição global. Então, a LLM tende a ser mais dura e mais rígida nas avaliações globais, tá? Vamos começar no seu currículo com avaliação no Brasil e com mais um direcionamento. Atue como profissional de recursos humanos com experiência em recrutamento de tecnologia no Brasil. Pronto. E eu vou pedir uma análise crítica desse currículo. Então, faça uma análise de qualidade deste currículo e indique a vaga mais apropriada para este profissional em termos de mercado. E aqui eu estou fazendo algo muito importante, porque em vez de dizer eu quero ser sênior e aí desenhar o meu currículo, eu estou enviando o meu currículo para análise, bem completo, da forma que a gente já fez. Estou pedindo para a IA, faça uma análise crítica deste currículo e me indique, do ponto de vista de quem está lendo de fora, qual é a vaga mais apropriada para este currículo. Então, eu peço para a IA que a IA faça essa análise. E é um ponto interessante porque eu posso, às vezes, achar que meu nível é 1, mas o meu currículo dizer outra coisa. Não quer dizer que o teu currículo ele vai dizer toda a verdade sobre você. Você pode realmente ser de um nível maior. Mas a gente tem alguns exercícios que pode fazer com a IA para direcionar essa avaliação.
tá? Então ele vai fazer as conclusões dele aqui. Olha, a primeira conclusão é clara. Sustenta a liderança sênior em design. Ele está fazendo algumas buscas online, não sei porquê. Mas eu pedi uma análise de qualidade deste currículo e indicar a vaga mais apropriada para este profissional. A gente vai fazer um outro exercício depois, pensando pontos positivos e negativos. Mas este é um primeiro exercício que você pode fazer com o currículo que você preparar, pensando em todas as frentes, né? Lembrando, você vai ter o seu identificador, parte do seu sumário com indicadores gerais que te tornam único, cargo, empresa, data, descritivo da empresa e pontos de destaque nas 3 grandes experiências que você tem na sua frente. Se tiver outras, você faz uma lista. Educação primária formal, educação secundária, cursos livres e ferramentas que você aprendeu, atividades extras e línguas para ficar registrado no currículo. Meu currículo está em inglês, porque são para vagas internacionais. Você pode fazer conforme você achar mais adequado. Então, ele faz um veredito, ele faz uma análise que o currículo estaria com a qualidade baixa, mas em uma triagem eu avançaria esse candidato para a entrevista de Head de Product Design ou Senior Product Design Manager. Né? O perfil mais apropriado seria Head de Product Design. Então, pronto. Aí ele vai ter todo o descritivo, ele vai ter um relatório enorme que você pode ler por conta própria, ele está produzindo ainda. Mas aí no seu, quando você fizer com o seu currículo, você pode ler com calma tudo isso que ele está colocando. Ó, eu chamaria para entrevista? Sim. Né? Entrevista em Head Product Design em empresa de maior porte. Aí ele traz as maiores dúvidas que podem ser de fato os pontos fracos do currículo. Né? Perfeito. Depois que eu identifiquei essa vaga, eu posso fazer um segundo exercício, que é o seguinte. Considere este candidato. Só por via das dúvidas, eu vou anexar novamente o currículo, tá? Você não precisa fazer isso se você não quiser, mas é só para garantir que, como o contexto do currículo ficou para trás, que ele não vai devagar. Então, anexo novamente o currículo, considere esse candidato para a posição de Head of Design. Ele colocou Head of Product Design, né? Então, eu vou colocar Head of Product Design. Pronto. Pontue os pontos fortes, pontos fracos e onde o profissional poderia melhorar em termos educacionais e profissionais para ter um currículo campeão a nível global. Agora eu fui para o nível global, mas olha o que eu estou tentando fazer. Considere este candidato para a posição de Head de Product Design, que foi o que ele indicou antes. Se você teve algo diferente, por exemplo, eu sou sênior, ele disse que eu era pleno pelo currículo. Não tem problema, você coloca o que você quer aqui. Você pode colocar nessa o sênior. Então, você considere esse candidato para a posição que você quer, que eu coloquei aqui Head de Product Design. Pontue os pontos fortes, pontos fracos e onde o profissional poderia melhorar em termos educacionais e profissionais para ter um currículo campeão a nível global. Aqui eu coloquei global, você pode colocar a nível Brasil, mas ele vai fazer uma nova análise que basicamente identificar muitas dessas perguntas que ele já fez aqui atrás, que seriam as dúvidas para a entrevista, pode ser que ele pontue como um ponto fraco. Por exemplo, tem uma coisa que está interessante aqui, eu não coloquei o link do meu portfólio aqui. Então pode ser uma das coisas que ele questione como ponto fraco, que essa experiência prática não está clara, aí eu não sei o que ele vai fazer. Mas ele disse que vai comparar o currículo com vagas globais, que é que elas cobram.
e a gente pode ter um resultado bastante interessante. Se você ficar com temor de colocar nível global, pode colocar nível Brasil, não tem problema nenhum, tá? É que eu quero fazer realmente uma demonstração. Então ele diz que parece qualificado para o cargo, mas o currículo ainda não prova plenamente essa qualificação. Ele dá algumas notas, né? Em termos de experiência geral, liderança de pessoas. Então, por exemplo, liderança de pessoas ele coloca nota 6. Então, e o que isso me indica? Poxa, se a liderança de pessoas não está clara de fato, talvez esses pontos de destaque que eu coloco aqui, talvez eu possa modificar algum para que essa liderança fique mais clara e eu saia de uma nota 6 para uma nota 9, por exemplo. Ele traz os pontos fortes, ele traz os pontos fracos, então a escala de liderança não está demonstrada. Pronto. Aí eu aprendo qual é o ponto fraco do meu currículo. Eu me coloco como um executivo, só que ele está dizendo que a primeira versão do currículo que eu fiz, essa parte de liderança não está demonstrada. Por quê? Porque eu coloco o projeto e digo assim: alcancei 20 mil designers, alcancei six figures, alcancei clientes internacionais. Tá, eu alcancei muitos resultados. Cadê a liderança? Cadê as pessoas que você liderou, os times que você dividiu? Aí me deixa muito claro, poxa, é verdade. Esse ponto, a nível global, ele não está demonstrado, não tem nada que diga isso ali. Então são pistas. Não quer dizer que você vai fazer o teu currículo todo em volta do que ele determinar como ponto fraco, mas são pistas de onde o teu currículo poderia melhorar. Ele vai dar os pontos fracos e tem outro aqui, onde melhorar profissionalmente. Então, você não precisa seguir necessariamente o onde melhorar profissionalmente, mas tem algumas coisas muito interessantes que podem também te dar pistas aqui para você evoluir. Depois de pegar essas críticas, você vai fazer uma reflexão e vai pensar alterações para o teu currículo para tornar ele campeão e mais competitivo. É muito importante, por exemplo, se você estiver caminhando ainda na luta do júnior, pleno, sênior, que você avalie os quesitos educacionais, como eu pedi para ele, porque aqui os quesitos que ele está colocando são muito de experiência para mim, né? Tornar Manager of Managers, né? Head of BP, empresa global. Então ele está muito relacionado à comprovação de experiência. Pode ser que você fique aquém na parte de cursos, na parte de educação. Então você precisa fazer muito bem esse filtro para, se você tiver aquém na parte de educação, você continuar interagindo com a IA e pedir a ela recomendações de cursos. Ou então avaliar recomendações de cursos que você faria para melhorar sua parte educacional. Por exemplo, estamos na era da IA. Você já fez curso de IA? Cursos para você realmente aprimorar suas skills? E assim, vamos em frente. Então, pessoal, concluímos nossa parte de currículo e espero que você esteja bem feliz até aqui com tudo que fizemos. Eu vou fazer uma demonstração agora de alguns portfólios que são tendência como design engineers na era da IA, ou tendências de novos portfólios, como eles têm se apresentado, e fazer um demonstrativo de como estruturar o teu LinkedIn com descritivo para participar das buscas proativas que são feitas pelos recrutadores. Vamos lá? Então, entrando na parte de portfólios, a gente tem algumas referências que são modelo para esse novo profissional de design, que está trabalhando com código, que está trabalhando com paper, que está evoluindo na forma de desenvolver os entregáveis, né? Ou de ter pelo menos entregáveis em código. E eu pontuei alguns portfólios muito similares, os quais inclusive foram experiência e inspiração para o meu, começando pelo Emil Kowalski. Você vê que é uma página com fundo um amarelo pálido, bem suave, tipo papel. Ele diz o que ele está fazendo hoje,
alguns projetos, escrita. Que é escrita e a link para newsletter. É algo bem simples, é como se fosse um documento, um artigo. A parte dos projetos são links para sites reais. Ele trabalha como design engineer, então é muito direto ao ponto. Você vê que não brinca exatamente com muitos visuais, com fotos, com efeitos. Às vezes nada disso é necessário. E é muito interessante esse modelo novo, porque facilita a leitura por modelos de IA. Né? Se você for pedir para a IA fazer uma análise, ela consegue acessar o link e os sublinks do portfólio e consegue fazer uma leitura também do teu nível. Então, a nível de portfólio pode ser interessante, porque você utiliza um site direto com texto que pode ser lido por um robô e os links, sublinks que podem ser investigados. Pontos muito interessantes. O que faz hoje com texto, projetos e escrita, onde está se desenvolvendo. Essa foi a principal inspiração para eu desenvolver o meu, tá? Um outro que vai bastante nessa linha é o Rod King. Ele faz mais ou menos a mesma coisa, amarelo pálido no fundo. Ele diz o que ele faz, é um product designer no Figma, trabalhando com digital design, que gosta de filmes, os projetos dele. Então, se você clicar, ele foi no mesmo link, eu vou ter que voltar, né? Ele não abriu a nova janela. Mas ele diz quais projetos ele está trabalhando. São projetos muito interessantes, de acordo com o ano. Os filmes que ele assistiu, que ele gosta de assistir, e música. Então, ele colocou filmes e música, é o espaço dele, né? É o espaço do Rod. Mas é muito interessante. Você vê como não tem currículo, não tem muito desenvolvimento pessoal, é diretamente os projetos que ele está trabalhando. Trazendo um outro profissional nessa linha é o Julian Thibault. Também design engineer, também no mesmo modelo. Diz o que está fazendo hoje, o que está escrito, projetos selecionados, clientes selecionados, aqui ele coloca as empresas que ele acha interessante, os links dele no X, no GitHub, etc. E aqui algumas imagens, acredito que de projetos ou de efeitos visuais que ele está colocando como suporte. Esse é o do Julian. Por fim, tem também o meu. Coloquei, em vez do amarelo, estou usando um azul cinzentado. Tem o About Me, do que eu estou fazendo hoje. Iniciativas de IA, que é o Xcode Build, que eu estou fazendo um agente para ser utilizado com skills, né? Para ser utilizado para protótipos no paper. Então, um projeto com iniciativa de IA. Alguns projetos do próprio portfólio, que são projetos que eu fiz nos últimos anos. E conteúdo, artigos no Medium e vídeos no YouTube que eu publiquei pelo Xcode, que eu acho interessante colocar aqui, além dos contatos e links para as redes sociais. Então você vê que são formatos muito diretos e esse tipo de portfólio é tendência. Significa que você precisa fazer assim? Não, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas um portfólio assim, ele é muito direto para destacar facilmente os links de projetos que você tem e você poder fazer aí vender seu peixe, né? E vamos em frente. Essa parte de currículo e portfólio é muito importante porque a gente pensa por que um designer precisa enviar o currículo e o portfólio. E a gente entende que é uma questão de confiança. A empresa não confia em você, ela não sabe quem você é. Então, ela precisa, primeiro, saber o que você sabe, você envia um currículo. Ali no papel vai dizer que você tem algumas skills, é muito importante, mas ela não consegue ver a aplicação dessas skills ou dessas habilidades que você tem no mundo real. Então, o portfólio é uma prova daquilo que você consegue fazer, é uma prova dos seus resultados, uma prova do que você é
e também uma forma de demonstrar o seu estilo de criação, o seu estilo de trabalho. Então, o portfólio funciona mais ou menos nessa forma. Quanto mais você demonstrar como você trabalha e os resultados que você obteve, melhor será, melhor você conseguirá demonstrar o apelo do teu portfólio. Vamos agora falar sobre LinkedIn, sobre o descritivo de uma forma super rápida, porque creio que você, entendendo o modelo, como funciona, você consegue desenvolver sozinho. Vou apresentar então pelo meu modelo, pelo modelo que eu tenho no LinkedIn e como esse modelo funciona para as buscas. Vamos lá. Então tá aqui o LinkedIn, da forma como você acessa o seu perfil. E uma das coisas muito interessantes, se você quiser vagas internacionais, você consegue ver aqui na direita que tem Profile Language English Português. Você pode acessar isso aqui, colocar as línguas do teu currículo e o teu currículo vai estar disponível em mais de uma língua. Se as pessoas tiverem o LinkedIn em inglês, elas verão teu LinkedIn em inglês. Se as pessoas tiverem o LinkedIn em português, elas verão teu currículo em português. Isso é muito importante para vagas internacionais. Então você configura as linguagens do teu currículo. Faça isso se você quiser ser encontrado por recrutadores de fora. Você pode colocar o teu nome, teu headline, provavelmente o cargo que você ocupa ou deseja ocupar, a cidade que você está. E vamos lá. O que você precisa entender de forma bastante prática? O LinkedIn tem recrutadores que estão buscando ativamente pessoas, certo? E eles usam a ferramenta do LinkedIn Recruiter, que é uma ferramenta de recrutamento. Assim como acontece com a Gulp, eles tentam buscar palavras-chave no teu perfil. Então o segredo é um só: o teu perfil precisa ter todas as palavras-chave para ser encontrado pelos recrutadores. O que isso significa? Quando você for colocar um about, você não. Olha o tamanho desse about aqui. Você não precisa economizar, porque não necessariamente as pessoas vão ficar lendo tudo isso aqui. Mas você vai ter as palavras-chave que vão ser encontradas quando alguém fizer uma busca sobre design, sobre resultados, sobre liderança, sobre métricas. Então eu tenho que sou um Head Product Design com 16 anos de experiência, já atuei com fintech, Web3. Então se alguém buscar Head de Design, fintech no recrutador, provavelmente meu perfil vai ser pensado. E o perfil lá aparece como se fosse um ranking com vários perfis. A ideia é você estar no top 30. Então, o segredo do LinkedIn é um só: é você ter o descritivo robusto o suficiente com as tags que você precisa para você ser identificado nesse top 30. Então, eu tenho todo o about, o que eu sou, quais são as minhas competências, o que eu faço hoje, projetos que eu causei, projetos que eu atuei. E por fim, eu tenho skills. Skills e tem uma descrição de skills. Além de colocar Head Product Design de forma reincidente, Product Design Manager, AI, No Code, Figma, Framer, Brand, Product CX, NNG Certified, alguns pontos nesse sentido. Vejam que aqui eu coloco as skills que eu evitei colocar no currículo. O currículo eu coloquei como se fosse uma educação secundária. Aqui eu coloco, porque aqui ele vai pensar realmente palavras-chave. Então você pode colocar um about robusto. Luiz, eu não sei digitar um about como esse. O que você faz? Você faz várias frases contando a sua história, contando os resultados que você teve, últimos projetos que você trabalhou, e pede para a IA formular um texto carta, enxuto, descrevendo as suas principais atividades, as suas principais conquistas e deixar isso em destaque no About. Da mesma forma como tem isso aqui no About com as skills, você vai fazer esse processo em cada experiência.
Então tem aqui Head de Design no Xcode, por exemplo. Eu tenho uma grande descrição aqui, ó, com várias coisas que eu faço no Xcode. Head Product Design, responsável por iniciativas estratégicas digitais, porque o Xcode é onde eu faço meus freelancers, é onde eu atuo com empresas internacionais, né? Então eu coloco que eu faço freelancer consulting, quais projetos eu atuei, a parte da academia, que é a parte da plataforma com Xcode que alcançou. E no final, depois de todo esse descritivo do que eu faço aqui, eu tenho também as skills, da mesma forma como eu coloquei skills, então aqui eu faço consultoria para fintech, web3, digital education. Eu coloco todas essas tags. Você vai pensar isso para todas as suas experiências. Olha aqui a Bitso, que eu fui head design. Coloquei um descritivo enorme com todas as experiências que eu tive lá. Então, de novo, se você não sabe fazer, você diz, Luiz, eu não sei escrever tudo isso. Coloca da mesma forma como você fez no currículo. Faz um descritivo de 3 a 5 linhas do teu cargo, o que você fazia, quais eram as suas principais atividades. Faz 4 a 6 pontos de destaque com objetivos e resultados. Muito importante isso aqui. Alimenta isso para IA e pede para IA redigir nesse formato texto para cada experiência sua ficar bem robusta. Você vai fazer isso então no About, que você vai ter o descritivo com as skills, as experiências, descritivo para skills, e você vai fazer isso tanto em português quanto em inglês. Quando você adicionar lá no teu perfil a língua portuguesa, que ficar com 2 línguas, você vai simplesmente tentar editar a experiência. Vai ter aqui, ó, English, Primary Profile, a descrição, e aqui em cima o português, que é em português. Vai ter, aí você coloca a descrição em português, que seria a tradução direta, ou você pode fazer modificações em como esse título aparece. Perfeito? Dessa forma você será encontrado por recrutadores. É isso, pessoal. Trabalhando todos esses passos com currículo, portfólio e LinkedIn, você está preparado para a próxima vaga de sua competência, aquilo que você almeja. Refletindo que a gente fez algumas requisições na parte de currículo para a IA. A IA pode te ajudar muito a você fazer autocrítica, a você buscar o que está me faltando em termos educacionais, o que está me faltando em termos profissionais. Falei sobre voluntariado também na parte de currículo, que é muito importante você fazer e ir atrás de atividades extras, algo para desempenhar além da tua profissão tradicional. E tentem observar esse vídeo com carinho, tanto na parte de currículo, quanto portfólio, quanto LinkedIn. Deixem o teu LinkedIn robusto com todos os descritivos. Podem acessar o meu LinkedIn, Luiz Rezende, como exemplo. Vocês podem ver lá as descrições. Usem descrições robustas com todas as palavras-chave possíveis que vocês encontrarem para descrever as suas atividades profissionais e com certeza vocês serão encontrados. Fica as dicas então, agradeço vocês por aguardarem o vídeo e por fazerem parte do Xcode, por acompanharem toda a jornada. E agradeço a vocês por tudo aquilo que vocês têm feito pelo canal, né, pelos likes, pelos seguidores. Se você ainda não segue o canal, clique em seguir, ativa o sininho, deixa o teu like no vídeo e com certeza vai ajudar muita gente. Tá bom, pessoal? Até mais.